boa noite a todos. Professor Irelânio, obrigado pelo convite. Cumprimentar a Valdir, que está conhecido de outras paragens, professor Luciano também. Para mim é uma honra estar aqui participando de um momento tão importante como esse, vendo um auditório lotado nesse momento de renovação de ataque à democracia. Me apresentar rapidamente, eu sou Olímpio Rocha, sou atualmente membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Na verdade, por formação sou advogado, atuo já há mais de 10 anos junto ao Movimento Sem Terra aqui na Paraíba. Então minha militância na advocacia popular é junto a essa questão agrária, que redunda também em questões criminais. Eu vou trazer aqui alguns casos para ilustrar como esse ataque à democracia tem se renovado, infelizmente, em pleno século XXI, em pleno 2019. Além de advogado e membro do Conselho Estadual, eu estava até o início do mês como coordenador do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que é um organismo novo criado no fim do ano pelo governador Ricardo Coutinho, que faz parte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que está sendo atacado ferozmente pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro. Vou explicar também do que se trata o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Eu tive que me afastar do mecanismo estadual em razão de que assumi uma consultoria junto ao escritório da ONU e ficou incompatível, enfim. Me apresentando rapidamente, e antes de adentrar, digamos, esse debate atual, explicar o que é o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, eu queria ler aqui 2 paginazinhas, de um livro chamado, eu não sei se vai dar para ver aqui, mas depois vocês colocam no Google, Manuel da Conceição, Sobrevivente do Brasil. Manuel da Conceição, militante histórico, não sei se os professores conhecem, fundador do PT, agricultor, maranhense, foi vítima de torturas dantescas, tem uma honra grandíssima, além de ser filho de Márcio Rocha, como o Valdir falou, foi vereador, o primeiro vereador do PCB aqui. Sou sobrinho de Manuel, Manuel é casado com minha tia, é vivo até hoje, mora em Imperatriz, está um pouco ruim já da memória e tudo, mas é um trechozinho da biografia dele. Diz assim: o doutor Cláudio mandou buscar Manuel, estava com 3 outras pessoas, jovens, na sala. O famoso torturador mandou que o colocassem no pau de arara, só que não foi amarrado pelas mãos e pernas, como era comum, e sim pelos testículos. Deram-lhe choques nos testículos, orelhas, nariz, dedo da mão, dedo do pé, choques violentos que provocavam coices, gritos, um terror. Quando perceberam que estavam perdendo tempo, pois Manuel nada revelava, começaram a dizer o seguinte: pendura de novo, prega o pau desse cara numa tábua. Então pregaram mesmo um prego no pênis de Manuel. Quando tiraram o prego, Manuel não se aguentava mais em pé de tanta dor, suor por todo o corpo e desmaiando a todo momento. Mas não tinham dado a sessão por terminada. Vieram em seguida com um ferro que tinha 3 carreiras de dentes, parecido com um serrote, e disseram: isso aqui é para puxar a tripa do cu para fora. Você agora vai dizer se era militante ou não. Derrubaram Manuel no chão e ameaçaram meter-lhe o ferrão. Nesse momento, então, ele se entregou. Sou militante da Ação Popular, podem me matar, revelou Manuel. Não era só isso que queríamos saber. Tira o ferro do cu dele. Depois disso, eles pegaram um monte de papéis com depoimentos e o doutor Cláudio disse: você já admitiu que é militante da Ação Popular, agora vai vai confirmar um por um os nomes que estão aqui ou vai se fuder. Sem resposta satisfatória, o torturador continuou: se você confirma que é militante da Ação Popular, também conhece esses caras e eles te conhecem. Como é que você diz que não sabe quem são? Manuel responde: eu não conheço nenhuma dessas pessoas. Se eles dizem que são militantes da Ação Popular, o que é que vocês querem perguntar? É problema deles, está dito. Então, esse é um trecho da biografia de Manuel da Conceição, um militante histórico. Tem muitos artigos sobre ele, vocês podem procurar. E é uma das torturas mais vis que a gente pode imaginar que uma pessoa possa ter sofrido. Prego no pênis, foi ser viciado. Antes disso, ele já tinha tido a perna, agora não sei se é a direita ou se é a esquerda, uma das pernas foi amputada em razão de um tiro de fuzil que ele levou da Polícia Militar de Sarney, nos 60, no final da década de 60, e Manuel se recusou a morrer, Então, hoje, 80 e poucos anos, vivo, conta a história. É engraçado porque ele se recusava a falar
dessas histórias, eu acho que o Valdir sabe melhor do que eu, a pessoa quando sofre a tortura, ela fica, né, traumatizada, não gosta de lembrar, obviamente, e ele não falava. Agora que ele está com um pouco de Alzheimer, a gente sente, ele começa a contar, não, eu sofri isso, sofri aquilo, né, enfim. Então, isso é para ilustrar um pouco de como pode ser vil, né, a tortura, simplesmente porque ele era militante do grupo chamado Ação Popular. Se eu não me engano, um dos militantes também famosos foi o próprio José Serra, né? Não sei se posso estar enganado. Não? Foi não? Então ele, depois, enfim. Enfim, Serra é muito perigoso, né? Um comunista muito perigoso, foi pro Chile. Sim, José Serra. Sim, José Serra, né? José Serra, sim. Casado com uma mulher de nome Além. É um dos fundadores do AP, 63. Né? Nunca levou nem foi expulso da um peteleco, né? Era presidente do bloco. Depois a gente sabe o futuro que ele teve. Enfim, então, sob o ponto de vista jurídico, né, eu também tenho experiência como professor de Direitos Humanos. A gente tem na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é um documento histórico, de 1948, pós Segunda Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial acaba em 45, né, e a ONU é criada, e o artigo 4º e o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 dizem expressamente que só há 2 direitos absolutos, ou seja, que não podem ser afastados sob hipótese alguma. Muita gente se confunde. Eu, quando dou essa aula, né, os meus alunos, eu digo, e aí, quais são os direitos absolutos? Aí muita gente fala, direito à vida. Não, direito à vida não é absoluto. A gente sabe que tem aquela história, né, da guerra, né? Se você está em guerra, eventualmente você mata um inimigo em guerra e você não vai ser punido por isso. Ou então, para quem eventualmente é adepto da teoria concepcionista, né, que diz que a vida começa com concepção, então se a mulher aborta, ela eventualmente não é punida em alguns países, então haveria aí uma exceção ao direito à vida, né? Isso é uma discussão, digamos, mais teórica, mais acadêmica no campo do direito. Mas voltando ao que eu estava dizendo, os 2 únicos direitos absolutos consagrados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos são a proibição à tortura, né? Ninguém, sob hipótese alguma, pode ser torturado, né? E a proibição ao trabalho condicional da escravidão, né? São esses 2 únicos direitos absolutos que foram, né, vilmente violados pela ditadura militar do Brasil. E aí a gente entra nesse debate que Valdir falou tão bem, né, a falta da memória, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um museu dos direitos humanos em Santiago do Chile, em Buenos Aires, e são museus realmente que trazem a história, que mostram o que aconteceu, que mostram as pessoas que foram mortas. Auschwitz, né? Na Alemanha. E aqui no Brasil a gente não tem isso. Então, na medida em que a gente não tem a memória, a tendência é que as coisas voltem a se repetir. E como você me lembrou, a lei de anistia, que disse, né, vulgarmente falando, a lei de anistia disse assim, ó, está todo mundo perdoado. Os militares que torturaram Manuel estão perdoados. Manuel, que era um subversivo, né, comunista, militante, presidente do sindicato rural, também está perdoado porque era militante. Enfim, um absurdo, né? Um absurdo. Então, em 2010, a OAB questionou essa lei de anistia no STF, o STF disse que a lei de anistia era válida, outro absurdo. O Brasil foi acionado no sistema interamericano de direitos humanos, no sistema de direitos humanos internacional, foi condenado, é outro debate que a gente tem também. E aí o Brasil foi condenado, mas na prática, infelizmente, não tem muita coisa a se fazer, né? Você condena o país, mas vai fazer o quê? Vai prender o presidente? Vai, enfim. Não tem muita coisa prática a se fazer, a não ser, digamos, a condenação simbólica que foi impingida ao Brasil em razão de não ter respeitado o direito à memória, o direito à verdade, como o Valdir também falou, né? Então, feita essa breve introdução, né, falando sobre esses 2 únicos direitos absolutos que nós temos, queria puxar um pouco, digamos, para o tempo presente, né? O Brasil instituiu em 2013 a Lei 12.847, né, que é a lei que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Esse sistema é oriundo também de um tratado, né, da Convenção da ONU contra a Tortura, do protocolo facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura. Esses documentos que a gente vê
né, os diplomatas, né, assinando, né, imagine aí se a gente vai ver talvez o filho do presidente, né, assinando um tratado como esse, que é absurdo, se virar de fato diplomata. Mas veja, do ponto de vista jurídico, também é pacificado pela jurisprudência que na medida em que o país, que o Brasil, não sei como é nos outros países, de cabeça agora eu não sei, mas na medida em que o Brasil assina um tratado como esse, tratado contra a tortura, tratado em favor do direito das pessoas com deficiência, tratado da ONU em favor dos direitos das mulheres, e por aí vai. Quando o Brasil assina um tratado como esse, ele entra no nosso ordenamento jurídico com status supralegal. Né? O que significa isso? Significa que ele está acima da lei. Né? Ele está acima da lei. Então, o Código Penal está aqui, né? O Tratado contra a Tortura está aqui e a Constituição está aqui. Está acima da lei, mas está abaixo da Constituição. Né? E, como eu dizia, portanto, o Brasil assinou o Tratado da ONU de Combate à Tortura, que é de 84, e através desse tratado instituiu-se o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é composto pelo Departamento Penitenciário Nacional, ligado ao Ministério da Justiça, é composto pelos mecanismos de prevenção e combate à tortura. Em tese, todas as unidades federativas deveriam ter um mecanismo de combate à tortura. Nós só temos hoje 4. Tínhamos um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, que foi extinguido pelo presidente. Vou explicar também como se deu esse absurdo. E temos o mecanismo da Paraíba, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de Rondônia. Trocando em miúdos, a função desses mecanismos é fazer visitas em unidades prisionais, em unidades socioeducativas, né, prisões, para verificar as condições dos internos, né, no caso das prisões, dos presos, no caso das unidades socioeducativas, dos adolescentes reeducandos, né, e verificar se há algum tipo de denúncias sobre tortura. Infelizmente sempre há, e fazer os relatórios, encaminhar ao Ministério Público, encaminhar à Defensoria Pública, cobrar, de fato, das autoridades que haja algum tipo de resolução às denúncias sobre tortura que são levadas aos mecanismos. Né? Então, como eu dizia, tínhamos um mecanismo nacional, composto por 11 peritos, né? 11 peritos esses selecionados após um árduo processo de seleção, prova, como se fosse um concurso público. Não é concurso, porque na verdade os peritos têm mandatos, né? No caso nosso aqui da Paraíba, o mandato é de 3 anos. Infelizmente somos só 3, éramos 3, né? Eu saí e ficaram os 2 colegas apenas, Olive e Breno, muito pouco, né? Uma demanda que a gente tem também para brigar depois, tentar aumentar esse número de peritos. Acho que os colegas vão tocar essa demanda. Então, o mecanismo nacional tinha 11 peritos com mandatos de 2 anos, renováveis por mais 2, e simplesmente agora, no dia 11 de junho, Bolsonaro baixa um decreto determinando que não tem mais salário para os peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né? Que a função é voluntária, né? De grande relevância pública. Uma palhaçada, né? Quem é que vai trabalhar de graça? Tem colegas peritos, um colega aqui da Paraíba, inclusive, estava lá no Mecanismo Nacional, Gustavo Magnata, um colega do Maranhão, outro colega, enfim, pessoas que foram a Brasília trabalhar no mecanismo e viver disso, né? Ou seja, viajar todo o país fazendo visitas nas unidades prisionais, produzindo relatórios e cobrando a resolução dos casos que eram apresentados, né? Nesse caso que houve lá em Pedrinhas, que ficou bastante famoso, o mecanismo teve lá, agiu de forma bastante veemente. Agora no Ceará, ano passado, também o mecanismo teve lá, agiu de forma também bastante veemente, evitando mais mortes, no sentido de conseguir, por exemplo, transferências de presos de facções rivais, etc. E aí vem Bolsonaro, famoso, né, por ter louvado o famigerado torturador Ustra no discurso de impeachment contra Dilma, e baixa um decreto dizendo que agora quem quiser ser perito no mecanismo nacional pode ser, mas não tem salário, né? Ou seja, ele acaba, na verdade, com o mecanismo nacional. Aqui na Paraíba nós não tivemos reflexos disso. Houve tentativas. Hoje, o mecanismo é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, da mulher lá, da Damares, e o número 2 do Ministério é um cara de João Pessoa chamado Sérgio Queiroz. Não sei nem se eu posso dizer isso em voz alta, mas eu já falei, né? Vai que nesses momentos aí de perseguição, enfim.
Ele é presidente daquela igreja lá, o Cidade Viva, dizem que quer ser candidato a prefeito e tal, um cara bastante famoso. E ele teve ingerências diretas junto ao governo do Estado para que o governo do Estado fizesse a mesma coisa que o Bolsonaro fez, né? Acabar com o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, para que nós ficássemos só com atividade pública de relevância, né? O governo, né, manteve o compromisso que foi criado no final agora do mandato de Ricardo Coutinho. O governador não aceitou essa ingerência, então nós estamos, digamos, intactos, né? Eu saí agora, fiz essa baixa, deve haver agora uma nova seleção no meu lugar, mas o fato aqui, fazendo essa contextualização, digamos, mais recente, hoje nós temos em torno de 800 mil presos no país, né? 800 mil presos, dos quais mais ou menos 50%, 400 mil não têm sentença, ou seja, são pessoas que estão lá dentro e que eventualmente podem ser inocentes, né? Não estou dizendo que todas sejam, mas se você pegar desses 400 mil, pelo menos 100, 150 que são inocentes, ou seja, são 150 mil pessoas lotando os presídios, que são infernos na terra, que não tem ressocialização nenhuma. A gente fala isso no linguajar popular, como é que chama? O clichê, mas são de fato faculdades do crime, porque aqui, especificamente na Paraíba, por exemplo, nós temos brigas, né, entre as facções. Uma hormigueira maior que tem hoje aqui é a Al-Qaeda, né? E a Al-Qaeda é uma corrupta, na verdade, Al-Qaeda, né, uma corruptela de Al-Qaeda, né, um grupo terrorista lá de Bin Laden, e a facção rival é os Estados Unidos. Os Estados Unidos são bem menores em relação à Al-Qaeda aqui, né? Dentro desse número de 800 mil presos no país, proporcionalmente a gente tem um número pequeno na Paraíba, são só 13 mil, só entre aspas, né, porque são só 6 mil e poucas vagas, então nós temos 200% de ocupação nos presídios do Estado. E eu, como eu disse a vocês, tenho essa experiência de fazer inspeções, de estar dentro dos presídios, ver, infelizmente, que há denúncias de tortura, entre eles próprios mesmo. É preciso dizer que não é uma questão estatal, esses líderes, digamos assim, mas a tortura, ela acontece na medida em que você não tem condições mínimas de sobrevivência dentro da unidade prisional, né? Então, veja, tocando no ponto, por exemplo, também que o Valdir falou da desmilitarização, né? Tento explicar isso da seguinte maneira. Eu estava numa audiência um dia desse, o cidadão foi preso por assalto, né? E aí ele era primário, né? O assalto se deu sem grande violência, né? Etc. Então ele foi liberado pelo juiz, né? Então o policial sai o furo da vida dela, diz, como é que a gente vem, prende um cidadão, para o juiz soltar, e bababá, e bababá. Semana passada eu cheguei no quartel sem o meu boné, como é que chama o boné da polícia? Cap, né? E fiquei 5 dias preso. Ou seja, então imagina o que é que se incute na cabeça de um policial com essa lógica da militarização. Você chega sem um boné, fica preso 5 dias. O cidadão que assaltou, né, na rua, em tese, né, sem violência. Obviamente que eu não estou aqui passando mão na cabeça do bandido, mas o fato é que a lei diz que na medida que não há violência, na medida que o cidadão é primário, ele pode ser liberado na audiência de custódia. E aí o policial furo da vida porque tinha sido preso por conta da falta do boné. Ou você chega com o cadastro desamarrado, né? Esse tipo de situação absurda que é a resquício da ditadura e que vai endurecendo a cabeça do militar para que esse discurso, né, da violência, esse discurso do atira na cabecinha do maluco lá do Witzel, do Rio de Janeiro, ele se perpetue. Né? Então, são casos que tem tempo aí, né? Só falando aqui só um pouquinho ainda, né? Então veja, voltando a esse dado do número de presos. Se você pegar dados oficiais, 15 anos atrás nós tínhamos 300 mil, né? No início do século, 2003, 2004, eram 300 mil presos. Hoje, 800 mil, ou seja, uma conclusão que se chega facilmente é que prender não resolve nada, né? Se nós praticamente triplicamos o número de presos em 15 anos, e a violência não diminuiu, pelo contrário, enfim, ela aumenta. Eu mesmo já fui vítima de sequestro, relâmpago, assalto, etc. Uma conclusão
lógica que a gente chega aqui, prender não resolve. Prender não resolve. Então é preciso realmente pensar em alternativas penais, é preciso pensar na lógica da desmilitarização, é preciso pensar na lógica também de uma política efetiva de memória e verdade, para que não se repitam, né, essas coisas que aconteceram no período da ditadura militar e que infelizmente ainda acontecem, né? Ainda acontecem, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, né, naquele discurso, por que não fosse com você, né? Não leva para casa, aquela coisa bem piegas que se diz. Eu sempre digo o seguinte, veja, se fosse comigo, eu não respondo por mim, eu sou um cidadão, eu sou um homem, né, eu sou casado, tenho um filho, se alguém faz mal à minha esposa, se alguém faz mal ao meu filho, eu não sei o que eu vou fazer. Agora, o Estado não pode nunca assumir minha vingança privada, né? O Estado tem que respeitar o devido processo legal. O Estado tem que dar o direito da ampla defesa e do contraditório, mesmo que seja para que a pessoa consiga uma mínima diminuição na pena, porque isso é civilização, né? Se não for isso, a gente volta à barbárie, como o Valdir já bem explanou, né? Então é preciso que esse devido processo legal seja respeitado, né? E também, um exemplo bastante recente, a história da Lava Jato. Não sei se vocês viram que houve ontem a primeira anulação de uma sentença da Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Por que a sentença foi anulada? Porque o Supremo Tribunal Federal, primeira turma, eu acho, foi a segunda, não sei, disse que a pessoa que é acusada, ela tem que falar depois de quem acusa. Isso é lógico. Como é que eu vou me defender se eu não sei do que eu estou sendo acusado? Nesse caso específico da Lava Jato, o que aconteceu é que o acusado falou antes do acusador. Então imagine, né? A pessoa não tem condição de se defender se nem sabe do que está sendo acusado. Se nós somos presos aqui, eu sou preso por corrupção, Irelane é preso por corrupção passiva, coativa, Valdir entra aí não sei lá o que, prevaricação, e aí eu resolvo delatar, né? Vou delatar Irelânio, digo, o professor Irelânio, ele fez isso, fez aquilo outro. Mas para Irelânio se defender daquilo que eu estou delatando, ele tem que saber o que é que eu estou delatando, né? E lá na Lava Jato, não. Na Lava Jato aconteceu o contrário, ele se defendeu primeiro, depois eu ataquei, né? Isso é na lógica da pressa, né? Acho que o Sérgio Moro estava apressado para conseguir dar a sentença logo antes do período eleitoral, conseguir eleger Bolsonaro, etc, então trocou as bolas aí do processo penal. Então são várias violações aos direitos humanos que têm acontecido diuturnamente ainda no nosso país, né? Um caso, só para finalizar, um caso com o qual eu me deparei recentemente, o pessoal estava no impeachment, o pessoal fez a consulta popular, né? Fez o protesto contra o impeachment, fecharam as BRs, né? E houve um grupo, como é de praxe, normal, queimaram os pneus lá, né? Então a Polícia Rodoviária Federal fez um laudo e chegou ao número de 600 e poucos reais, né, de prejuízo na rodovia. Então instaurou-se um inquérito para saber quem é que tinha dado esse prejuízo de 600 e poucos reais à BR. Ouviram-se umas 15 pessoas, uns 15 militantes. Eu fui lá na polícia, mas não tinha prova de nada, né? Tinha fotos de redes sociais. Fulano estava lá, ó, fulano aí com a boneca do MST, fulano com a camisa de Lula, fulano com a camisa vermelha, mas não tinha nada. Aí de repente acharam um cidadão com um galão na mão, né? Tudo bem, vai lá aqui, um galão na mão, pode ser que você seja ligado ao fato de ter colocado fogo na BR, mas não foi ele sozinho, obviamente, né? Num protesto de 200, 300 pessoas, não foi o cidadão sozinho que tocou fogo na BR. O delegado, de forma diligente, arquivou o inquérito, né? Não tenho provas aqui, eu não vou indiciar ninguém. Mas aí o procurador da República me liga, porque eu estava habilitado no processo, doutor, olha, eu vi aqui, tem a foto desse cidadão com galão, eu acho que eu vou denunciá-lo. Eu digo, mas doutor, o delegado já arquivou o inquérito, né? Não tem mais o que fazer isso, não. Mas vem cá, então eu fui, então ele propôs o tal do, como é, meu Deus, Acordo de Não Persecução Penal, não, a ANPP, que é o chamado, é o Pliberg, né? Digo, ó, é o seguinte, o cidadão tem uma foto dele aqui, com um galão na mão, e
o acordo que eu estou propondo, ele vai pagar um salário mínimo de multa e vai pagar os 600 e poucos reais que a polícia disse que era prejuízo. Se ele não fizer isso, eu vou denunciá-lo. Denunciar significa começar um processo penal, né? Do ponto de vista jurídico, é bom você fazer um acordo como esse, né? Você paga R$ 1.600 e está livre de qualquer processo. Mas do ponto de vista político, né? Do ponto de vista político, veja, o cidadão, com base numa foto, resolve que fulano foi quem tocou fogo na BR e ele que tem que assumir a culpa todinha pelo protesto que aconteceu, porque, enfim, o Ministério Público Federal não pode se contentar com um arquivamento do inquérito que foi feito pelo delegado, né? Então, esse tipo de situação que a gente tem visto no dia a dia. Aqui mesmo, estou tendo a oportunidade de acompanhar o caso. Houve aqui, né, os estudantes de História fizeram um evento e depois foram agredidos por alguns seguranças e com palavras de ordem e tal, né? Bolsonaro mandou acabar a festa, bababá. E aí eu orientei a fazer o BO, acompanhei na audiência, o advogado da empresa me procurou e disse: ó, doutor, vamos botar fim aqui, se o senhor não botar fim ao processo, eles vão também abrir um processo contra os estudantes. Eu digo: sim, mas o que é que eles têm? Os estudantes têm um laudo dizendo corpo de delito, mostrando que eles foram agredidos, né? Os seguranças têm o quê? Nada. Então, imagine, se eles tivessem ido sem advogado, provavelmente teriam ficado mais cabreiros e teriam desistido. Eu digo: não desista não. Faça a proposta aí do acordo. Fiz uma proposta lá para a empresa pagar um valor X, eles acabaram aceitando porque viram que não tinham como botar para frente. Enfim, eu posso passar aqui meia hora, uma hora contando vários casos como esse em que eu tenho atuado como advogado, mas para finalizar, né, em resumo, o que eu queria deixar claro é que, felizmente, hoje, né, nós temos passado, sim, por ataques à democracia que se consubstanciam nesse tipo de situação, ou seja, processos criminais sem provas, acusações policiais sem provas, enfim, a questão da superlotação prisional, como eu bem falei, que não ressocializa ninguém, e é um pouco desalentador o cenário, mas só nos resta, enfim, tentar resistir. É isso, obrigado. Agora o professor Luciano, né? 20 minutos. Rico Moraes. Bom, boa noite. Eu cumprimentar os colegas e companheiros de mesa.